Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar de titulação, porém de titulação de uma reação de oxirredução. Se você não sabe nem o que é titulação, eu te aconselho a assistir alguns vídeos que a gente já tem aqui no canal, que falam sobre curva de titulação, e a gente também faz uma padronização usando a titulação do NaOH. Então aconselho que você assista a esses vídeos. Então aqui eu já vou começar a aprofundar um pouquinho mais. Porém, eu vou explicar alguns conceitos básicos, fiquem tranquilos. Então, para que a gente aprenda melhor o que significa uma titulação de uma reação de oxirredução, eu coloquei uma situação problema aqui. Então veja, nessa situação o que eu tenho? Deseja-se analisar um minério para determinar o seu conteúdo de ferro. O que significa isso? Para que a gente obtenha o ferro, a gente normalmente extrai isso de alguns minérios. Então, por exemplo, a hematita, que é o Fe2O3, por exemplo, a siderita, que é um FeCO3. Então, a gente tem algum minério desse, mas considerando que eu tenha ferro 2, porque ó, o ferro na amostra pode ser convertido quantitativamente, ou seja, vamos imaginar que a gente tenha a siderita, que é o FeCO3. Então, eu consigo converter quantitativamente esse mineral em ferro 2+, em solução aquosa. E essa solução pode então ser titulada com permanganato de potássio aquoso, ou seja, KMNO4. A equação iônica para essa reação que ocorre no decorrer dessa titulação é... Então, veja que aqui ó, eu só tenho os íons que estão envolvidos. Professora, por que eu não coloquei o KMNO4? Ou por que eu não coloquei todo o minério de ferro aí que você está falando? Porque, na verdade, quem vai reagir aqui são esses ânions e cátions. Então, eu só coloquei aqui aquilo que realmente vai reagir. Então, observe, a titulação ela é uma técnica clássica da química em que eu utilizo para determinar a concentração de uma determinada amostra. Então, nesse caso, eu quero determinar a concentração de íons ferro. E no caso desse íon ferro, ele estará aqui no Erlenmeyer. Esse ferro aqui é o que a gente chama de analito. E aí eu vou titular isso com o permanganato de potássio. Na verdade, é uma solução, né, de permanganato de potássio, uma solução aquosa. A gente consegue ver, ó, pela reação, onde está escrito aqui, ó, tudo aquoso, 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 aquoso. E essa solução de permanganato de potássio que fica aqui na boreta é conhecida como titulante. Então, nesse caso, olha, uma amostra de 1,026 gramas de minério requer 24,35 ml de KMNO4. Então, eu utilizei aqui 24,35 ml dessa solução. E veja que ele fala que essa solução tem uma concentração de 0,0195 mol por litro. Para alcançar o ponto de equivalência, isso aqui é muito importante, até já discuti isso em outros vídeos. O ponto de equivalência qual é? É o ponto em que todo permanganato reage com todo ferro. Então imagina, eu estou aqui nessa titulação, eu tenho aqui o Erlenmeyer, e eu tenho a solução de ferro 2+, aqui nesse Erlenmeyer. Eu vou adicionando o permanganato de potássio e esse permanganato vai reagindo com esse Fe2+, até que todo Fe2+ aqui deste Erlenmeyer reaja com esse permanganato. Então, ponto de equivalência é quando eu faço total reação entre os reagentes. E ele fala aqui, olha... Com todas essas informações, qual é a porcentagem em massa de ferro no minério? Então, eu utilizo esse tipo de técnica até para determinar qual é a pureza desse material. Imagina que você está lá na indústria e você recebe uma matéria-prima. Como que eu vou saber se realmente esse minério, essa matéria-prima é pura? Eu faço uma análise como esta. Bom, gente, quando você vai resolver esse tipo de problema, eu aconselho que você coloque todas as informações que você tem do problema num cantinho
e que você verifique se essa reação que o problema está te dando está balanceada. No laboratório, você vai ter que montar essa reação e você vai ter que balancear. Mas, se você está resolvendo um exercício, é importante que você verifique se sua reação está realmente balanceada. Veja, aqui já está balanceado. Então, você tem 1 mol de MnO4 para 5 mols de Fe2+. E veja que no início eu tinha uma cor violeta e incolor, o Fe2+, aquele é incolor, só que quando ele passa aqui, olha, para ferro 3+, até porque é uma reação de oxirredução. E o que significa uma reação de oxirredução? Que você tem transferência de elétrons. Então, é por isso que essa é uma titulação de oxirredução, porque é uma titulação em que na reação ocorrem transferências de elétrons. E aí, esse ferro 2+, ele passa a ser amarelo. E aí que a gente consegue verificar que eu realmente terminei a reação. Então, eu tinha aqui, ó, no Erlenmeyer o Fe2+, comecei a gotejar o permanganato de potássio e ele vai ficar o quê? Amarelo, quando todo esse ferro 2+ reagir para ferro 3+. Bom, eu coloquei um minério de ferro aí, então quando eu coloquei 1,026 gramas, eu coloquei de algum minério. Como eu disse para vocês, pode ser o Fe2O3, pode ser o FeCO3, existem vários minérios de ferro. Agora, nesse minério de ferro, que nesse caso o problema nem informou qual é, eu quero saber qual é a porcentagem de ferro. Então, quanto eu tenho de ferro 2+? É isso que eu quero saber. E isso aqui é o meu total, que é 1,026, é o que eu pesei lá na balança. Agora, se isso é o total, isso representa 100%. Eu quero saber, para eu saber aqui qual é a porcentagem de ferro 2, eu preciso descobrir qual é a massa de ferro 2. Para quê? Para eu conseguir demonstrar qual é a porcentagem que ele equivale aqui dentro do 100%. Então, beleza, a gente já sabe que a gente tem que calcular a massa de ferro 2+. Então, vamos lá. Eu já sei que na reação eu tenho 1 mol de MnO4 que reagem com 5 mols de Fe2+. Se eu descobrir a quantidade em mols de ferro 2+ que eu tenho nessa amostra, eu consigo descobrir a massa. Por quê? Porque eu sei que se eu for lá na tabela periódica, eu vou colocar mais um dado aqui, eu sei que a massa molar do ferro, ela é igual a 55,85 gramas por mol. Então, se eu sei a quantidade de massa em cada mol de ferro, se eu souber quantos mols eu tenho, eu consigo descobrir qual é a massa e assim fazer a porcentagem. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é quantos mols de ferro que eu tenho nessa amostra. Para eu saber a quantidade em mols de ferro, bom, eu tenho que saber quantos mols de permanganato de potássio eu tenho aqui. Eu consigo descobrir quantos mols de permanganato de potássio eu tenho aqui? Consigo. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o volume de permanganato e eu tenho a concentração de permanganato. Então, veja, a molaridade do permanganato de potássio é igual ao número de mols sobre o volume. Eu tenho que 0,0195 mol por litro é igual ao número de mols sobre 0,02435. Por quê? Se eu tenho a concentração em litro, então aqui também o volume tem que ser dado em litro. Quando eu faço essa continha, eu descubro que o número de mols de permanganato é igual a 0,000475. Então, ó, corta litro com corta litro aqui, fica 0,00475 mols.
A gente já tinha comentado que a cada 1 mol de KMnO4 eu tinha 5 mols de ferro 2+. Se eu já descobri que aqui eu tenho 0,000475 mols de KMnO4, quantos mols, na verdade, reagiram, ou quantos mols eu tinha aqui nesse Erlenmeyer de Fe2+. Aqui, então, a gente pode fazer essa regra de 3 e eu vou encontrar que o número de mols de ferro 2+ será igual a 0,00237 mols de Fe2+, fazendo essa proporção estequiométrica aqui. Como que eu determino isso? Pela reação. Se eu sei que a massa molar é igual a 55,85 gramas por mol, o que significa isso? Que a cada 1 mol de Fe2+ equivale a 55,85 gramas, certo? Bom, se eu tenho reagindo nesse Erlenmeyer, nessa reação, lá no ponto de equivalência 0,00237, faço esta outra regra de 3 aqui, ó, e eu vou encontrar uma massa de Fe2+ igual a 0,133 gramas de Fe2+. Agora veja, eu achei a quantidade em gramas que tinha nessa amostra. Então, de 1,026, que era o minério, ou seja, que era o total, eu tenho 0,133 gramas de Fe2+. Então, o minério, ele é o total, que era a minha amostra total. O que representa o total? Representa 100%. Então, 1,026 gramas equivale a 100%. Para eu poder achar essa porcentagem, ou você faz aqui uma regra de 3, ou também você pode colocar, olha, 0,133 sobre 1,026, aqui é gramas de Fe2+, aqui é gramas do minério, isso aqui vezes 100. Isso daqui vai me dar um total de 12,9% de ferro. Então, veja, nessa amostra eu tenho 12,9% de ferro. Então, neste minério que eu recebi lá na minha indústria, lá no meu laboratório, eu tenho 12,9% de ferro. Veja que com a titulação eu consigo determinar qual é a porcentagem de ferro dentro de uma amostra. É claro, eu consigo fazer isso através de uma análise instrumental? Consigo, mas eu também consigo fazer através de uma análise que a gente chama de clássica, que é a titulação. Aprendeu, gostou, curtiu? Então, gente, compartilha com os amigos para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também. Até o próximo vídeo!